Saudações a todos, que a paz esteja conosco, que nós possamos mais uma vez unir mentes e corações em torno dos estudos de O Livro dos Espíritos. Nós estamos, então, retomando as nossas reflexões a partir do capítulo 3º do livro primeiro. A temática é a criação. Nesse capítulo, vai ser abordado formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. Fazer uma pequena introdução ao nosso estudo, lembrando do que nós falamos nos estudos passados, a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica do estudo, porque nós fizemos praticamente o capítulo 2º inteiro num estudo só, e nós tivemos que fazer uma segunda parte para dirimir algumas questões. Então, a partir de agora, a gente, ao invés de fazer o capítulo inteiro, nós vamos abordar dentro do nosso horário algumas temáticas e aprofundar um pouquinho nelas. Lembrando mais uma vez que nós também abordamos a questão da ciência ao tempo de Kardec e, paralelamente, nós temos também um outro ensinamento, que é exatamente o ensino dos espíritos sobre o mundo espiritual. Como Kardec sempre nos lembra, a gente deve partir do conhecido para o desconhecido. Então, os espíritos eles não vêm simplesmente nos dar ensinamentos espirituais. Eles precisam, para que atinjam a nossa inteligência, o que já nos fere os sentidos, a ciência material. Lembrando que a codificação, basicamente, vamos colocar assim, que foi de 1857 a 1868, quando Kardec fecha o conteúdo com o último livro, que é a Gênese, e em seguida ele falece, né, em março de 69. Então, a gente precisa ter um cuidado com duas coisas. Primeiro, uma observação de Kardec, que ele fala, se algum ponto o espiritismo estiver equivocado com relação à ciência, abandone esse ponto e siga a ciência. Quando eu digo que a gente tem que ter cuidado, é que essa história de atualizar Kardec, eu acho ótimo, desde que a gente atualize a ciência material, sem a gente tentar enveredar por aspectos muito complexos, porque nós não somos cientistas, mas precisamos entender pelo menos os elementos básicos de astronomia, né, de física, de química, porque os espíritos eles sabiam que conforme a gente vai avançando, as tecnologias, o próprio intelecto do homem, ele ia fazer descobertas a respeito dessas leis materiais. Então, quando eles nos trazem o ensinamento do plano espiritual, as leis que regem o plano espiritual, eles o fazem de uma maneira que a essência do ensinamento deles permaneça através dos tempos. Eu vou fazer um paralelo aqui com as parábolas de Jesus.
Jesus veio há um tempo, ele sabia que ele deveria falar com o homem a respeito de coisas que feriam o sentido deles. Por isso que ele não vai falar abertamente e nem aprofundar muitos conceitos. Então, ali ele está, né, fazendo aquelas parábolas com a intenção justamente que ela atravesse os tempos. Quando a gente olha para as parábolas de Jesus, hoje, e a gente interpreta, a gente consegue extrair a moral que ele trouxe, sem se prender às leis de Moisés, que ele próprio ressignificou. Então a gente também não pode fazer isso, né? Se prender às leis, digamos assim, da matéria do século XVII e querer agora atualizar Kardec através das leis materiais. A essência, ela está intacta, porque nós ainda não atingimos, né, a nossa intelectualidade, ela ainda não nos permite vislumbrar com toda clareza o que eles trouxeram. Muitas perguntas ficaram em aberto. Muitos temas, e a gente vai ver isso ao longo dos nossos estudos, ficaram abertos. E muitos temas que foram discutidos no Livro dos Espíritos foram atualizados na Revista Espírita. Por isso que nós devemos também olhar para a codificação, olhar para a organização que foi feita por Kardec desses ensinamentos nas 5 obras fundamentais, de uma forma cronológica, porque cada obra vai dando a base para que possa ser aprofundado no momento oportuno. E para finalizar essa introdução ao nosso estudo, lembrando que, como a gente está estudando cronologicamente cada obra, o Livro dos Espíritos, a gente não vai fazer links aprofundados dessa temática que ele está trazendo no primeiro plano no Livro dos Espíritos. Mas não tem como a gente também não fazer nenhuma referência. Então, a gente vai fazer a referência que vai ser discutida lá na frente, muitas vezes em 68 já, né? Feito essas considerações, eu acredito que a gente possa, então, adentrar aqui nos nossos estudos. O Livro dos Espíritos, livro primeiro, capítulo terceiro, Criação. Formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Então, isso aqui é um comentário de Kardec, né? Aqui eu trouxe as referências na obra de Kardec, na obra espírita, que depois a gente vai explorar um pouquinho mais isso aqui. Então, as referências são na Gênesis, nos capítulos 5, 6, 8, onde nós temos, né, no capítulo 5, antigos e modernos sistemas do mundo. Capítulo 6, uranografia geral. Capítulo 8, teorias sobre a formação da Terra e também teoria da incrustação e teoria da projeção. No Livro dos Espíritos, a gente vai continuar abordando essas questões lá no livro segundo, no Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, Encarnação nos Diferentes Mundos, na questão 185. Eu deixei em vermelhinho aqui, Teoria da Incrustação, no capítulo 8 da Gênesis, porque esse texto já estava preparado
em abril de 60, na Revista Espírita, Formação da Terra e Teoria da Incrustação. A gente sempre, quando está estudando a Gênesis, a gente sempre lembra que a Gênesis estava praticamente pronta. Kardec apenas reúne todas as reflexões que ele vem fazendo, todos os estudos, comparações. É uma obra muito madura. Nós temos também referência a essa temática aqui, no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita de setembro de 60, com o artigo A Alma da Terra. E em setembro de 68, aumento e diminuição do volume da Terra. O que a gente pode perceber, então? A gente pode perceber que, realmente, o Livro dos Espíritos ele é a base teórica, o Livro dos Médiuns é a base prática, e ambas formam a base doutrinária. Logo, Kardec não traz todas as reflexões nesse primeiro livro, que ele vai ajustando ao longo da própria codificação. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta desse tema, Formação dos Mundos, que é a pergunta número 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz não ser possível que o universo tenha feito a si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Pergunta 38. Como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão comum, por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Lembrando que Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento escrito por Moisés, no qual ele descreve a criação e os primeiros tempos do mundo, numa figura, numa linguagem, né, figurada. Poderíamos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, ele está questionando se a gente pode conhecer o modo de formação dos mundos, né? E a resposta é tudo que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, vamos analisar essa pergunta número 38. Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos e eles esclarecem alguns pontos importantes. Origem comum. Todos os corpos do universo se formam a partir de um elemento primitivo, que Kardec denomina matéria elementar universal, ou fluido cósmico universal, ou fluido universal, né, como nós vimos na questão 27. Processo gradual. Os mundos se organizam pela condensação da matéria dispersa no espaço, sob a ação das leis naturais instituídas por Deus. Isso não acontece de modo instantâneo, mas em longos períodos, obedecendo a estágios de evolução. Aqui está muito claro, né? A ciência nos mostra isso. Conformidade com a ciência. Os espíritos superiores afirmam que o estudo da ciência humana é quem nos mostra os detalhes desse processo, mas sempre dentro dos limites que podemos compreender. Não nos é dado conhecer a tudo. A questão, podemos conhecer o modo de formação dos mundos, que é a pergunta em questão, a resposta é clara. Tudo que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Ou seja, a doutrina espírita não traz um tratado de cosmologia.
Pelo menos aqui no Livro dos Espíritos. Ele vai aprofundar isso mais tarde. Mas traz princípios que harmonizam razão, ciência e revelação espiritual, que é o que a gente estava exatamente falando no início do nosso estudo. O essencial é que, primeiro, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Isso é o essencial, né? Primeiro, Deus é a causa primeira. Segundo, a matéria primordial dá origem a tudo que existe. Fluido cósmico, que dá origem a tudo. Terceiro, os mundos passam por fases de nascimento, desenvolvimento e transformação, assim como os seres vivos. Quarto, os detalhes físicos cabem ao progresso da ciência revelar, pois a revelação espírita se ocupa, sobretudo, das leis morais e espirituais. Então, separar, né, uma coisa da outra, fazendo sempre a junção das duas, sem misturá-las. Conclusão. Sim, podemos compreender em linhas gerais a formação dos mundos, mas os detalhes minuciosos ficam sob o domínio da ciência e do progresso futuro da inteligência humana. Por isso que nem tudo pode nos ser revelado. Vamos fazer aqui uma pequena comparação com a Gênese, para a gente também não ficar muito distante, né? Então, em A Gênese, lembrando que sempre é da primeira à quarta edição. Isso dá uma diferença gigantesca, porque a quinta edição em diante, ela está completamente adulterada e muda completamente o sentido de quando a gente vai estudar. Um dos princípios que a gente vai ler aqui é deturpado na Gênese adulterada, que a gente vai mencionar quando chegar o momento. Então, na Gênese, Kardec amplia e articula esse princípio com os conhecimentos científicos da época, sobretudo da astronomia e da geologia. Vamos ver alguns pontos-chave. No capítulo 6º, Uranografia Geral, nós temos um princípio geral. O espaço contém a matéria cósmica primitiva, que por condensação dá origem aos mundos. Kardec aprofunda esse enunciado dialogando com a hipótese nebular de Laplace. O fluido cósmico universal é comparado à matéria nebular, observada pela astronomia. Assim, o Espiritismo não substitui a ciência, mas mostra que os princípios revelados pelos Espíritos se articulam com teorias científicas então vigentes. Por isso que ele vai usar essa hipótese de Laplace, né? A hipótese nebular. Observa que a ciência busca as leis físicas, enquanto o Espiritismo acrescenta o princípio espiritual. No capítulo 7º, que é Esboço Geológico da Terra, nós vamos ter renovação e transformação dos mundos e duração da formação dos mundos. Kardec aplica esse princípio à história geológica da Terra. Passagens por épocas sucessivas, ou seja, incandescência, resfriamento, cataclismo. Testemunho das camadas geológicas e dos fósseis, que provam a sucessão dos reinos vegetal e animal. A ciência mostra a renovação material da Terra. O Espiritismo acrescenta que há também renovação moral e espiritual da humanidade. Então, a gente vê, né, a ciência material e a ciência espiritual caminhando lado a lado. Kardec concorda que a duração absoluta é inacessível, mas aceita que a geologia e a paleontologia demonstram períodos imensos, que se contam em milhões de anos. Assim, o Espiritismo reconhece e valoriza a ciência sem pretender substituí-la. Capítulo 10º da Gênese, Gênese orgânica. Aparição da vida. Kardec desenvolve um tema mostrando que a vida resulta de condições físicas apropriadas, mais a ação do princípio vital. Não há necessidade de milagres ou criações súbitas. A ciência explica o encadeamento orgânico, enquanto o espiritismo traz o papel do espírito na direção desse progresso.
onde a gente vai ver princípio espiritual, princípio inteligente, né, que é o espírito, princípio vital e tudo mais. Capítulo 11º da Gênesis. Gênese espiritual. O papel do espírito. Explica a gênese espiritual. O espírito, aqui é com E maiúsculo, né? É o elemento diretor da evolução. Então, aqui é a individualidade como diretor da evolução, tanto dos espíritos superiores como a cada um espírito humano. Mundos e humanidades caminham em paralelo, em graus variados de progresso. A Terra está num estágio intermediário destinado a avançar. Então, aqui eu já puxei a Gênesis, mas como eu falei, só para a gente entender, né, como Kardec ele vai aprofundando nas outras obras. Então, a gente está aqui pegando o conceito e tentando fazer um pequeno desdobramento para a gente visualizar mais para frente, né, como isso vai se dar. E não nos arvorarmos, né, aquele das explicações antecipadas. E o Kardec mesmo não faz isso, ele não vai explicar tudo num livro só. Ele vai fazer uma construção. Nós trouxemos uma tabela comparativa que nós queremos apresentar agora. Conseguem visualizar? Sim, agora Síntese sim. comparativa. Nós vamos fazer uma comparação do Livro dos Espíritos, ou seja, com essas informações que Kardec reúne, isso no Livro dos Espíritos, fazer uma comparação com a Gênese, sempre lembrando que a Gênese original, primeira a quarta edição, que tem muita diferença nas edições quinta em diante. Então, no Livro dos Espíritos, os mundos, na questão 39, os mundos formam-se pela condensação da matéria cósmica, como nós lemos. Na Gênese, explica essa condensação à luz da hipótese nebular. Então, a gente já vê que já dá um salto, né? Porque é até onde Kardec conseguiu chegar até 1868. Deus renova os mundos. Na Gênese, a geologia mostra sucessivas eras da Terra. Isso ilustra a renovação. Duração da formação é inacessível, a formação dos mundos, né? É a resposta que nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 42. Na Gênese, a ciência mostra que são milhões de anos, divididos em eras geológicas. O Livro dos Espíritos indica apenas o princípio geral. Em A Gênese, desenvolve-o com dados da astronomia e da geologia. No Livro dos Espíritos, apresenta o espírito como princípio inteligente. Em A Gênese, mostra o espírito como fator ativo da evolução universal. Então, isso aqui é uma síntese comparativa, né, entre o Livro dos Espíritos e o porvir do desenvolvimento dessas ideias, principalmente em A Gênese, porque a Gênese é um desdobramento desse livro primeiro, do Livro dos Espíritos. Vamos para a pergunta de número 40. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação? Isso é exato. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Nós colocamos aqui uma observação, né? Nessa resposta, o espírito se refere à influência supersticiosa que vulgarmente é atribuída aos cometas. Lembra que eu falei que eu ia comentar sobre a adulteração da Gênese? Você vai ter, num determinado trecho de A Gênese, agora eu não lembro de cabeça, uma outra hora eu trago, mas você vai ver na adulteração da Gênese, na quinta edição, uma afirmação de que toda vez que chove meteoro, acontece, né, alguma coisa ruim.
sendo que na quarta edição não aparece isso. É substituído o, a ideia que Kardec traz justamente combatendo uma influência supersticiosa e é colocado uma coisa de cunho supersticioso. Mas os especialistas falam que até melhorou o texto de Kardec, né? Melhorou, né? Ele colocar uma superstição no lugar de uma ideia lógica e científica, melhorou bastante, né? Não sei para quem, deve ser para os supersticiosos, né? Mas isso é uma das questões, né? E eu lembro que quando a Simone fez a apresentação, a primeira apresentação que ela fez em São Paulo, sobre o legado de Allan Kardec, ela citou poucos exemplos. E um dos poucos exemplos que ela citou de adulteração foi justamente uma passagem das Ilhas Maurício, que quando chove meteoros, acontece pragas e pestes. Então, e Kardec afirmando um absurdo desse, né? Sendo que na quarta ele não fala nada disso. Aqui eu trouxe também dois arquivos aqui, exatamente em cima dessa pergunta, né? Se os cometas seriam, como agora se pensa, o começo da condensação da matéria, mundos em processo de formação. Bem, o que isso significa? Sim, os espíritos confirmam que os cometas são massa de matéria em processo de condensação, ou seja, que os cometas são mundos em formação. Não, rejeitam a ideia supersticiosa que cometas teriam influências mágicas ou fatais sobre a humanidade. Terceiro, a influência real. Como qualquer corpo celeste, eles exercem influência física, gravidade, perturbações astronômicas, mas não astrológica no sentido vulgar. Essa é a ideia que está sendo trabalhada aqui. Na Gênese, Kardec retoma a questão no capítulo 6º, Uranografia Geral, quando fala da matéria cósmica e da formação dos mundos. Ele menciona os cometas como produtos da nebulosidade cósmica, que podem, com o tempo, integrar-se a sistemas planetários ou desaparecer. Não necessariamente virar, né, um planeta, né, um mundo. Essa visão se harmoniza com a astronomia da época, que é justamente a hipótese nebular de Laplace, que via nos cometas massas de matéria em estágio instável de condensação. Portanto, os cometas são assim considerados mundos em processos de formação, mas sem influência supersticiosa, que lhe era atribuído antigamente. Então, vamos então unir as respostas espíritas nas edições originais com a astronomia contemporânea. Agora a gente está falando do nosso tempo. Primeiro, o livro dos Espíritos, com relação à questão 40, né, se os cometas seriam, como se pensa agora, em 1857, o começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação. A resposta é que é exato, mas que não podem acreditar isso, né, a influência vulgar, superstição, não é a palavra que me fugiu, é a superstição. Vamos lá. Sentido. Os cometas são massas em processo de formação ligados ao fenômeno da condensação cósmica. Exercem apenas influência física e não mágica. Segundo, no livro A Gênese, capítulo 6º, Uranografia Geral. Kardec menciona os cometas como aglomerações de matéria cósmica difusa associadas à teoria nebular de Laplace. São considerados corpos instáveis que podem desaparecer ou se integrar ao equilíbrio de um sistema planetário. Essa explicação harmoniza a doutrina espírita com as hipóteses astronômicas do século XIX. Terceiro, na astronomia moderna, na atualidade. Hoje sabemos que os cometas são bolas de gelo sujo, que são compostos de gelo, água, metano, amônia, dióxido de carbono, misturados a poeiras e rochas. Origem dos cometas.
formaram-se junto com o sistema solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos, a partir da mesma nuvem primordial de gás e poeira. Reservatórios vêm do cinturão de Kuiper, além de Netuno, e da nuvem de Oort, esfera distante de trilhões de cometas. Função cosmológica. Considerado fósseis da formação planetária, pois preservam o material primitivo quase inalterado. Papel na Terra primitiva. Hipóteses científicas sugerem que impactos de cometas podem ter trazido água e moléculas orgânicas que favoreceram o surgimento da vida. Pergunta número 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Vamos fazer aqui um breve comentário, né? E uma breve análise com relação a essa pergunta. Pode o mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Renovação natural. Assim como os seres vivos passam por nascimento, desenvolvimento e morte, os mundos também podem desaparecer ou se transformar. A matéria de um mundo não se perde. Ela se reintegra ao fluido cósmico universal e pode originar novos mundos ou corpos celestes. Ciclo cósmico. Kardec mostra que o universo é dinâmico e cíclico, não estático. Não há destruição absoluta, mas sim transição e reorganização, obedecendo às leis divinas. Harmonia com a ciência moderna. Hoje sabemos que planetas e astros podem ser destruídos ou fragmentados. Colisões, supernovas, destruição de cometas, asteroides ou até planetas instáveis. A matéria dispersa no espaço pode integrar-se a outros sistemas, formando novas estrelas, planetas ou corpos menores. A ideia espírita de renovação se mantém como princípio universal. Matéria e energia não se perdem, apenas transformam-se. Aqui, enquanto eu estava fazendo o estudo, enquanto eu estava organizando o estudo, eu lembrei da entropia. Ou seja, então a gente vê, né, o que Kardec está trazendo em harmonia com a ciência moderna. Implicação filosófica. Assim como cada ser humano passa por ciclos de encarnação e renovação moral, os mundos passam por ciclos de criação e transformação, evidenciando o progresso contínuo e o planejamento divino. Resumo: sim, um mundo pode desaparecer e sua matéria pode se dispersar no espaço. Não é destruição absoluta, mas parte do processo contínuo de evolução e renovação universal, em total consonância com a lei de conservação da matéria e da energia conhecida pela ciência moderna. Pergunta número 42. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. Vamos fazer novamente comentário e análise dessa pergunta-resposta de número 42. Né? Quando ele fala bem louco aquele, né, que queira saber. Limite do conhecimento humano. Os espíritos afirmam que a duração exata da formação dos mundos é um segredo que não lhes é acessível. Kardec ressalta que a razão humana tem limites quando se trata de tempos cósmicos muito maiores do que a escala de observação do homem. Relação com a ciência moderna. Hoje, a geologia e a astronomia podem
podem fazer, né, estimativas extremamente aproximadas da formação da Terra. Formação do sistema solar, cerca de 4,6 bilhões de anos. Consolidação da Terra sólida e surgimento da crosta primitiva, cerca de 4,5 bilhões de anos. Primeiros seres vivos, há cerca de 3,5 a 3,8 bilhões de anos. Apesar de conhecermos ordens de grandeza, Kardec indica que o conhecimento completo do tempo absoluto está reservado a Deus, pois envolve a totalidade do processo cósmico. Significado filosófico. A limitação reforça que a doutrina espírita se preocupa mais com leis e princípios universais do que com medidas precisas. A moral e a organização do universo são independentes da nossa capacidade de medir o tempo absoluto. Essa postura evita especulações arriscadas e supersticiosas sobre eras, cronologias ou idade da Terra sem base segura. E eu até diria, com base também no final desses mundos, não é? Que o mundo já se acabou aí quantas vezes, segundo as previsões, né? Resumo. Pergunta: podemos conhecer a duração da formação dos mundos? E a resposta é não, um segredo divino. Qual a interpretação que a gente tem que fazer dessa resposta e dessa pergunta, né? A ciência pode estimar períodos aproximados, mas não tem acesso ao tempo absoluto da criação. Kardec enfatiza que o importante é compreender como se formam os mundos e as leis que regem essa formação, não em número exato de anos ou ciclos. Eu acho que, eu acredito que é muito pertinente essas observações, porque o que a gente vai ver é exatamente pessoas que querem atualizar Kardec e utilizam basicamente essa resposta sobre os cometas, essa resposta sobre a formação do mundo. Eu já vi muita gente falar, não, mas a ciência hoje aponta. Tudo bem, mas a gente tem que se preocupar é com o fundo, e não com a forma, como a gente acabou de fazer uma análise, né? Fernando, o que é entropia? É o grau de ordem ou desordem do nosso universo. O universo parte da ordem para a desordem. Na verdade, o universo está se expandindo. É a mesma coisa. Você pega uma xícara e derruba no chão. Você não consegue fazer o processo inverso. Ou seja, da xícara quebrada ficar a xícara inteira. E uma outra coisa que acaba nos levando a um outro pensamento, quando a gente começa a discutir sobre isso, é exatamente no capítulo terceiro, né, sobre as leis morais. Quando a gente vai ver também a lei de destruição, a gente vai abordar também essa questão. Tem que tomar cuidado com uma coisa. A ciência está sempre evoluindo, descartando algumas teorias e desenvolvendo outras. Ou seja, o que é certo hoje como lei científica, amanhã pode não ser. É dessa forma que o conhecimento vai evoluindo. E hoje nós temos mais perguntas do que respostas. Nós temos muito mais hipóteses na nossa época do que certezas, né? Como você falou, nós temos várias teorias aí, né, que ainda não se tornaram um princípio, né? Ainda não se tornou um princípio, ainda está em fase de teoria, de hipótese, de estudo, né? Nós temos, por exemplo, na época de Kardec, a teoria do calórico, que na época era verdadeira e hoje é falsa. Nós temos a ideia do éter. E aqui mesmo nesse capítulo, né? A gente também tem conceitos aqui, né, de formação.
Eu queria abusar um pouco mais da boa vontade do Fernando, porque já ele parece que saiu, não. Ah, não, porque eu já me debati tanto com essa questão da entropia nas minhas leituras sobre ciência e tal. Então, Fernando, você falou assim numa frasezinha bem curta. Eu queria que, se você lembra, repetir e expandir um pouquinho mais, porque na interpretação é uma lei da termodinâmica, não é isso? E Exatamente. vê se eu entendo, ela prevê uma impossibilidade de ordem num processo de evolução, porque visa, não visa, mas aponta para uma destruição de algo material. Seria isso, se você pudesse reiniciar, só para. É uma questão do grau de ordem ou desordem. Ou seja, o universo parte da ordem para a desordem. Ele se expande, ao se expandir, ele se desorganiza. É exatamente isso que eu queria. Você falou e repete, e a gente coloca isso dentro de uma visão de princípios da doutrina, que, aliás, em tudo que nós estudamos hoje aqui, nos projeta nessa adiante, nesse futuro, e vê como a ciência é um negócio limitado, né? Porque ela tá vendo isso num limite material simples, puro e simplesmente, ela não vai adiante, né? Meu modo de ver, a gente precisa tomar cuidado, porque, na verdade, os espíritos superiores possivelmente passaram pela Terra, evoluíram para outras orbes, certo? E adquiriram conhecimentos cada vez mais profundos. Agora, a nossa ciência, nesse sentido, está engatinhando. A gente deve ficar com a ciência espiritual desenvolvida pelos espíritos superiores e não atualizar Kardec, porque os espíritos superiores desenvolveram a sua lógica em cima da teoria científica da época de Kardec, basicamente. Então, eu acho que não pode ser atualizado. A gente pode até pensar no que existe hoje, mas não atualizar a própria obra. Eu até concordo com a ideia da atualização, que é o que a gente está falando. A gente está falando a mesma coisa. Atualizar a ciência, né? Porque, convenhamos, nós temos um salto gigantesco em termos de conhecimento, né? Hoje nós temos aparelhos aí que medem, percorrem distâncias e fotografam e analisam, né? Nós temos laboratórios, né? A gente tem até uma armadilha, né, para capturar neutrino, ou seja, coisa impensável, né, no século XIX, colisor de hadrons, e por aí vai. Aí sim, com toda essa tecnologia, a gente tem que ajustar aquele conhecimento. Agora, eu fico me perguntando como é que a gente vai atualizar o sentido moral. O sentido moral é só um. É disso que nós estamos falando. Não vamos nos desviar, porque aí a gente tenta atualizar o que não é atualizável e se prende e envereda por discussões que acabam nos tirando do foco do estudo, né? A gente acaba fazendo digressões e a respeito de uma temática que os espíritos se utilizaram exatamente para nos dar um pano de fundo para as ideias espirituais, para essa ideia moral, para essa compreensão do plano espiritual. Eu vou trazer um esboço aqui, tá? Que eu não tinha aprontado, mas eu vou me arriscar a colocar aqui. Se não ficar bom, depois vocês me avisam e eu não coloco. O que é entropia na ciência moderna? Definição física. Entropia é uma grandeza da termodinâmica e da mecânica estatística que mede o grau de desordem
ou a irreversibilidade de um sistema. Lei da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica. Em um sistema isolado, a entropia tende a aumentar com o tempo. Isso significa que a energia disponível para realizar trabalho útil diminui, levando o universo a um estado de equilíbrio térmico, entre aspas, morte térmica. Em resumo, todos os sistemas materiais estão sujeitos ao desgaste, à transformação e à desagregação. Antes de eu entrar no espiritismo, eu quero chamar atenção exatamente para isso. A entropia é uma lei que rege o plano material. Existe entropia espiritual? Não, porque o plano espiritual é perfeito, ele não vai entrar em colapso. Né? O mundo real não é aqui. A entropia só acontece aqui, porque a matéria está sujeita a essas transformações, o espírito não. Então, isso aqui é entropia. Aí a gente não pode pegar um conceito pelo outro, né? E eu vejo muita gente fazendo uma confusão, porque quer fazer a leitura de uma coisa e acaba fazendo interpretação para leis espirituais. Então, entropia é isso aqui. Agora, no espiritismo, matéria e transformação. No livro dos Espíritos, especialmente nas questões 27 a 36, 41, 45, ou seja, acho que a gente já estudou, fez o estudo passado e hoje. Os Espíritos ensinam que a matéria é infinitamente transformável, não desaparece, mas muda de estado, que é o fluido cósmico universal, né? Ele vai se renovando, né? Ele não desaparece, muda de estado. Isso já se aproxima da ideia de entropia, pois a energia não se perde, apenas se converte em forma menos organizada. É um paralelo que a gente faz, mas é diferente, né? Fim dos mundos materiais, que é a pergunta 41. O mundo formado pode desaparecer? Aqui vemos a intuição de que o processo cósmico envolve degradação e recomposição da matéria, o que dialoga com o conceito moderno de entropia. Renovação pela inteligência divina. Embora a entropia leve ao esgotamento da ordem material, no Espiritismo nada se perde em Deus. Na Gênesis, no capítulo 6º, monografia, né? Ensina que a matéria bruta pode retornar ao estado de fluido cósmico universal e servir para a formação de novos mundos. Isso significa que, diferentemente da visão materialista da morte térmica, sem saída, o Espiritismo propõe um ciclo universal infinito de renovação, regido por uma inteligência suprema, que é Deus, e também pelos espíritos superiores, que são co-criadores com Deus. Evolução espiritual versus degradação material. Enquanto a matéria tende à dispersão, que é a entropia, o espírito tende à ordem e ao progresso moral. Esse contraste dá sentido à vida. O universo material é transitório e sujeito à entropia, mas a consciência espiritual progride continuamente. Não é isso que a gente aprende? Né? Que a gente nunca, a gente pode até estacionar, mas o progresso ele é contínuo. Mas de que forma? Através das reencarnações, ou seja, utilizando a matéria como instrumento. A matéria é um instrumento para a progressão espiritual. Síntese comparativa. Comparando a entropia, na física, é a degradação da ordem material e irreversibilidade dos processos, perda de energia disponível. Espiritismo. A matéria realmente se transforma e se desagrega, mas nunca se perde. É reabsorvida no fluido cósmico universal, de onde saem novos mundos. O espírito, em contraste, segue um caminho ascendente de progresso, mostrando que a desordem material é contraposta pela ordem espiritual. Em outras palavras, a entropia é uma lei da matéria, mas não do espírito. A matéria caminha para a dispersão, o espírito para a perfeição. No equilíbrio entre ambas, o universo se renova eternamente. Então, a gente vê o que a gente vem estudando com relação ao espírito, que ele é
ele progride, constante. Tanto o princípio inteligente, quanto ao princípio individualizado. Porque o primeiro se torna o segundo. E essa jornada é infinita. Porque o espírito ele tem um princípio quando ele é criado por Deus e é imortal. Né? Não é eterno, né? Porque eterno é só Deus que não tem começo nem fim. Que o espírito, ao ser criado por Deus, ele já tem em germe toda a potência daquilo que ele vai realizar através da sua jornada de evolução até o top de átomo a arcanjo, né? E que não há nenhuma possibilidade de uma lei parecida com a lei, ou que teria os termos, ou qualquer relação, qualquer referência com a lei da entropia da ciência acadêmica, né? E aí você falou uma coisa, Mário, que até acontece, por exemplo, a atualizar a ciência. Na verdade, ela vai se atualizando, é um processo também dinâmico, né? Mas por que que ela não se atualiza melhor, mais, vamos dizer assim, mesmo com mecanismos já de materiais e de instrumentos que ela poderia estar melhor por causa da boa vontade do homem, né? Aí a questão do progresso espiritual, e Deus não força essas coisas, né? E aí você ficar se debatendo entre colocando como duas forças em contraposição da ciência e da religião é uma estupidez. Porque, na verdade, não existe isso, né? O processo normal da ciência também é de Deus. E todos os achados da ciência que se convertem em realidade, em benefício para a humanidade, é de Deus. Agora, os tropeços, a gente conhece, é a história. Enquanto você falou sobre quando a gente é criado por Deus, a gente já tem um fim, né? E é sempre uma evolução a ponto de a gente. Porque o Kardec pergunta se a gente conseguiria, né? Se conseguirá ver e entender Deus, né? E a resposta é que sim, né? Que um dia nós veremos e entenderemos. Ou seja, a gente vai numa progressão infinita, né? Quando você falou isso, me veio uma passagem que é quando Jesus está na cruz e ele fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por que que eu lembrei disso? Porque aí dá exemplo de um espírito que olha para a gente e vê a nossa condição, fala: Ixi, eles nem sabem o que estão fazendo. Eles um dia te verão e te entenderão, conhecerão a tua lei, conhecerão a tua moral, e esse quadro vai mudar, porque ainda estão numa infância, né? Infância espiritual. Eu acho que é muito emblemática essa fala de Jesus, no sentido da gente, de ele como um espírito elevado, né? Como um Cristo, ele enxergar a nossa condição. E por que nada abalou Jesus? Porque ele tinha plena consciência, né? Plena consciência do conhecimento, né? Como ele diz, eu e o Pai somos um. Que ele já entende, né? Ele já tem esse conhecimento. Ainda nos falta esse entendimento, a gente está engatinhando. Mas eu diria que o Espiritismo, ele bem compreendido, em todas as áreas das nossas vidas, a gente pode realmente mudar completamente as nossas condições. Hoje ainda, a gente não precisa virar Cristo, não. Se a gente soubesse lidar com as nossas angústias, se a gente soubesse lidar com as nossas vicissitudes ainda, e olhar também com um olhar de caridade para a gente mesmo, né? Saber que a gente ainda tem coisas a corrigir. Para alguns, algumas coisas são fáceis, enquanto para outros, a mesma coisa é mais difícil.
E aí é que está a beleza, né, da fraternidade, porque quando você olha um para o outro, você vê nele uma dificuldade que você superou e você é um suporte dele, e vice-versa. Já pensou esse entendimento usado ele na prática? Né? Não haveriam guerras, não haveria mesquinharia, mas ainda hoje a gente pode falar que ainda é uma, entre aspas, utopia. Quando eu falo E nos, utopia, não é que seja uma coisa que a gente não vai alcançar, é uma utopia para a nossa condição atual. Né? Porque, e é uma condição, inclusive, natural. Né? É uma coisa natural, porque a gente também tem que olhar para o outro, e Jesus sempre está falando, né? Não julgueis para não ser julgados. E só fazendo um adendo, eu sempre gosto de fazer um adendo a essa frase, que é quase que impossível você não julgar, porque nós somos seres críticos. Mas o problema não está em julgar, o problema é em condenar. Né? Então, é você olhar, ver a condição daquela pessoa e naquele estado, e entender. Agora, o entendimento te leva a um outro olhar. Né? Então, em linhas gerais, era isso que me veio à cabeça que eu queria compartilhar. Vamos então, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer por essa sintonia que nós temos, que nós possamos, então, juntos, mais uma vez, agradecer a Deus, agradecer as intuições que nós recebemos e que todos aqui possam ter uma ótima semana. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.